Existem decisões capazes de dar uma volta completa no destino. Instantes em que a ira fala mais alto que a razão, e quando finalmente entendemos o erro, já é tarde demais para voltar atrás. Esta é a história de Eduardo Monteiro, um homem que tinha o mundo em suas mãos, mas perdeu o que realmente importava por culpa de sua própria cegueira. Aos 39 anos, Eduardo era o típico milionário admirado por todos, dono de uma das maiores empresas de tecnologia do Brasil. Morava em uma cobertura de frente para o mar no Rio de Janeiro. Usava roupas sob medida e era conhecido por sua frieza impecável nos negócios. Mas por trás dessa imagem perfeita, existia um homem cheio de medos, sobretudo o medo de formar uma família e repetir os erros de seu pai. E no centro desse mundo turbulento estava Laura, a mulher que trouxe luz onde só havia silêncio. Laura tinha uma forma doce, firme e apaixonada de viver. Nada nela era exagerado, mas tudo era genuíno. Seu sorriso simples, seu olhar honesto, a maneira suave com que falava mesmo quando não concordava. Tudo nela parecia criado para equilibrar o caos de Eduardo. Mas o destino não perdoa a covardia, e quando Eduardo acreditou em uma mentira e a expulsou de sua casa sem ouvir sequer uma explicação, não tinha ideia do que ela carregava consigo. 7 meses depois, tudo mudou. No instante em que o sinal ficou vermelho, Eduardo levantou o olhar e viu Laura atravessando a rua grávida, muito grávida, e naquele momento, seu mundo desmoronou. Porque há erros que não apenas doem, eles também voltam para exigir a verdade. O céu daquela tarde parecia pressentir o que estava prestes a acontecer. Cinzento, pesado, sufocante, como se as nuvens carregassem a mesma tensão que asfixiava o ar dentro da casa de Eduardo Monteiro. Ele acabara de chegar da empresa quando viu algo que o fez parar na porta da suíte, como se tivesse levado um soco no estômago. Uma mala aberta no chão, roupas amassadas saindo pelos lados, e pior ainda, uma pequena caixa metálica do escritório, sempre trancada à chave, completamente vazia. Eduardo ficou paralisado. Não pode ser verdade, murmurou, sentindo o coração bater tão forte que doía. O som de passos atrás dele o fez virar de imediato. Era Arthur, seu irmão mais novo, com o rosto pálido e uma expressão perfeitamente calculada para parecer chocado. Eduardo? Eu tentei impedi-la, disse Arthur agitado, passando a mão pelo cabelo. Eu a vi mexendo no cofre, eu a vi guardando dinheiro na mala. Eu não queria acreditar. As palavras entraram em Eduardo como lâminas. O quê? Sua voz saiu rouca, incrédula, carregada de uma fúria que crescia sem controle. Você tem certeza do que está dizendo? Arthur assentiu, desviando o olhar apenas por um segundo suficiente para que qualquer pessoa em seu juízo perfeito notasse o nervosismo. Mas Eduardo não estava em seu juízo perfeito. Não naquele dia. Não depois de anos de traumas, desconfianças e medo de ser traído. Ela disse que ia embora hoje, acrescentou Arthur, levando as mãos à cabeça. Eu não sei o que deu nela, Eduardo. Talvez ela nunca tenha sido quem você pensou. Essa última frase foi a gasolina que faltava na fogueira. No exato momento em que Arthur terminou de falar, Laura apareceu no corredor, segurando uma blusa dobrada. Ela tinha chegado cedo do trabalho e não tinha ideia do que estava acontecendo. Sua expressão passou de serenidade para confusão ao ver o estado da mala. Eduardo, o que está acontecendo? Por que minhas coisas estão? Não se faça de inocente! Explodiu Eduardo, avançando 2 passos em direção a ela. O grito ecoou por toda a casa, tão forte que Laura recuou. Seus olhos grandes e castanhos buscavam desesperadamente algum sentido naquela cena, alguma explicação que não conseguia encontrar. Eu não estou entendendo, balbuciou ela. Não está entendendo? Eduardo apontou para a mala aberta. Claro que entende.
Você ia fugir com dinheiro da empresa. Você me roubou. A mim. A minha família. O quê? Laura se aproximou, horrorizada. Isso é absurdo. Eu jamais... Eduardo levantou a mão, cortando suas palavras com uma violência que a fez estremecer. Cale a boca. Não quero te ouvir. Não depois do que você fez. Foi a primeira vez em todo o relacionamento que ele falou com ela daquela maneira. A dor atravessou Laura com tanta força que ela teve que se apoiar na mesa próxima. Eduardo, por favor, me escuta. Preciso te dizer uma coisa, suplicou com a voz trêmula, o coração acelerado não por medo dele, mas pelo impacto que aquela verdade teria naquele momento. Não tenho nada para ouvir de você, cortou ele, frio, seco, irreconhecível. Nada. Laura tentou se aproximar, mas ele deu um passo atrás, como se a presença dela o contaminasse. Deixe-me explicar, pediu ela enquanto as lágrimas começavam a brotar. Não é o que você... Eu disse para calar a boca, rugiu Eduardo apontando para a porta. Saia da minha casa, agora! Essa frase foi o golpe final. Laura sentiu algo quebrar dentro dela de uma forma que parecia irreversível. Instintivamente, levou a mão ao ventre, um gesto automático de proteção em direção ao que mais importava naquele momento, o pequeno segredo que carregava dentro de si. Ela não tinha planejado revelar a gravidez naquele dia. Tinha imaginado um jantar tranquilo, uma noite de paz. Queria dar a notícia com alegria, não como uma arma no meio de uma tempestade, mas vendo o homem à sua frente, consumido pelo ódio, ficou claro. Eduardo não estava pronto para aquela verdade. E talvez nunca estivesse. Seus olhos se encheram de lágrimas que caíram em silêncio. Você nunca vai me ouvir, não é? Sussurrou ela, quebrando o próprio coração, e sem saber, o dele também. Eduardo não respondeu. Simplesmente abriu a porta da entrada com força, deixando que o vento gelado da tempestade que se aproximava invadisse a casa. Vá embora, foi tudo o que ele disse. Laura caminhou em direção à porta com passos trêmulos. Antes de cruzar o umbral, respirou fundo, olhou pela última vez para o homem que amara com todo o seu ser e tocou o ventre com ternura, protegendo aquilo que Eduardo nem sequer imaginava que existia, e com uma voz embargada pela dor, murmurou: Você nunca vai saber. Não assim. Então ela saiu e a porta se fechou atrás dela com um estrondo que selou o destino dos dois. A noite em que Laura deixou a casa de Eduardo foi também a noite em que deixou para trás tudo o que conhecia. Caminhou sem rumo pelas ruas molhadas, com a mochila nas costas, o coração em pedaços e uma mão apoiada instintivamente sobre o ventre, como se pudesse proteger o pequeno mundo que crescia ali dentro, embora ninguém mais soubesse de sua existência. Não tinha para onde ir, não tinha família naquela cidade, não tinha amigos próximos e não tinha força nem coragem para voltar ao seu passado carregando aquela ferida aberta. Sua primeira parada foi uma pensão barata em um bairro distante, onde o preço baixo vinha acompanhado de paredes úmidas com mofo, colchões velhos e portas que nem sequer fechavam direito, mas era o único que podia pagar. Ou melhor, era mais do que realmente podia pagar. Durante os primeiros dias, Laura quase não conseguia comer, não só pela falta de dinheiro, mas pela falta de forças. Tinha náuseas constantes, parte pela gravidez, parte pelo choque emocional que a consumia por dentro. Naquela pensão, compartilhava o corredor com mães solo, trabalhadores exaustos e pessoas que, assim como ela, tentavam sobreviver com o pouco que tinham. As noites eram intermináveis. Insônia, tonturas, medo e sempre a mesma pergunta martelando a mente: como vou criar este bebê sozinha? Mas cada vez que essa pergunta aparecia, outra surgia logo atrás como um escudo silencioso. Melhor sozinha do que humilhada outra vez. E foi essa frase que a manteve de pé. Pouco depois, começou a procurar trabalho. Seu currículo era simples e sua barriga ainda não aparecia. Então, conseguiu 2 empregos temporários.
De manhã, ajudava na limpeza de um pequeno restaurante. À tarde, lavava roupa em uma lavanderia comunitária. Seu corpo doía o tempo todo. As costas pesavam, seus pés inchavam, mas não tinha opção. Cada gota de suor a lembrava da porta se fechando sob a chuva. E isso lhe devolvia a força que acreditava não ter mais. O dinheiro que recebia mal dava para o básico. Às vezes, pulava refeições para garantir algo mais nutritivo para o bebê. Outras vezes, aceitava sobras do restaurante escondendo-as na bolsa, envergonhada, mas decidida a manter vivo quem crescia dentro dela. O primeiro ultrassom foi um dos momentos mais difíceis de sua vida. Chegou sozinha ao posto de saúde, segurando uma ficha amassada entre os dedos trêmulos. O consultório era frio, exageradamente iluminado, e a enfermeira mal levantou o olhar quando chamou seu nome. Laura deitou-se na maca em silêncio, com o coração apertado. Quando o aparelho deslizou sobre sua pele, um som preencheu a sala. Tum-tum, tum-tum, tum-tum. O coração do bebê. Pequeno, rápido, persistente. O som mais lindo e, ao mesmo tempo, o mais assustador para ela. As lágrimas brotaram antes que pudesse contê-las. Não eram lágrimas de felicidade. Eram de medo, de culpa, de incerteza. Primeira gestação? Perguntou a enfermeira sem emoção alguma. Laura apenas assentiu, limpando o rosto. Corajosa, murmurou a mulher enquanto ajustava o aparelho. A maioria não encara isso sozinha. Laura não respondeu. Não sabia como explicar que não fora uma escolha. Foi uma consequência. Uma consequência cruel de ter amado o homem errado no momento errado. Quando saiu do posto de saúde, segurava a imagem do ultrassom como se fosse um tesouro precioso demais para o mundo. Apoiou-se em uma parede, respirou fundo e decidiu ali, com uma firmeza que nunca antes sentira. Vou te criar, vou te proteger, nem que tenha que fazer isso sozinha. Os meses seguintes foram uma prova de resistência física e emocional. As náuseas continuaram, às vezes tão fortes que tinha que interromper o trabalho para correr ao banheiro. A insegurança era uma sombra constante. Medo de desmaiar, medo de perder o emprego, medo de não ter o suficiente para a próxima refeição. À noite, deitada no colchão fino da pensão, ouvia discussões no corredor, choros de crianças, passos apressados e o silêncio cruel de sua própria solidão. Mas sempre que o desespero se tornava grande demais, Laura tocava o ventre e encontrava ali a coragem que lhe faltava. O bebê se mexia, pequeno, suave, insistente, como se lembrasse que precisava dela, e ela dele. Uma noite, depois de um turno esgotante na lavanderia, Laura se olhou no espelho quebrado do banheiro da pensão. Olhos inchados, cabelo desgrenhado, rosto pálido, mas um brilho determinado começando a surgir por trás da tristeza. Você não vai se sentir rejeitado, sussurrou ela, acariciando o ventre. Não como eu, não como ele me fez sentir, eu prometo. Foi a primeira promessa real, desde que seu mundo desabou. E ali, naquele quarto sufocante, com um ventilador barulhento e cheiro de umidade, Laura compreendeu algo. Continuava sobrevivendo. E o bebê também. Sozinha, sim. Ferida? Sim. Mas viva. E algum dia tudo aquilo faria sentido, embora ainda não soubesse como. Assim, as semanas que se seguiram à expulsão de Laura foram, para Eduardo, um descenso lento e silencioso a um abismo que fingia não ver. Para o mundo, ele continuava sendo Eduardo Monteiro, o milionário frio, intocável, impecável. Mas por dentro, algo tinha se fraturado. E ele tentava, de todas as maneiras possíveis, enterrar os pedaços. Assim começou a rotina que qualquer tabloide amaria publicar se tivesse acesso. Noites de festa, mulheres desconhecidas, viagens impulsivas
que não significavam nada e garrafas que nunca saciavam a sede que realmente tinha. Eduardo passava madrugadas em boates exclusivas, cercado de gente que não se importava com quem ele era, apenas com o tamanho de sua fortuna. As luzes piscavam, a música retumbava em seu peito e corpos se aproximavam dele com facilidade. Mas nada preenchia o silêncio que começou a habitar seu interior. Às vezes levava alguma mulher para casa, outras desaparecia por 2 ou 3 dias em viagens rápidas para lugares que esquecia assim que voltava. Hotéis 5 estrelas, restaurantes caros, festas privadas, tudo igual, tudo vazio. E a cada amanhecer, não importava onde estivesse, a sensação era sempre a mesma. Um buraco no peito que nenhuma noite de prazer conseguia tapar. E cada vez que voltava para sua cobertura, a mesma pergunta silenciosa o perseguia. Será que ela realmente seria capaz de fazer isso comigo? Ele se esforçava para acreditar que sim, porque aceitar o contrário era reconhecer que tinha destruído alguém inocente. E Eduardo ainda não tinha coragem para enfrentar essa culpa. Então bebia muito, exageradamente, abrindo garrafa após garrafa, como se pudesse diluir no álcool a dor que não sabia como encarar. Mas a verdade era que nada mudava. O vazio simplesmente se tornava mais profundo. Até o dia do semáforo. A imagem de Laura atravessando a rua, com o ventre tão evidente, tão vivo, tão real, ficou gravada no cérebro de Eduardo como uma marca em brasa. Durante longos segundos, ele simplesmente parou de respirar. Não era possível. Não podia ser ela. Não assim. Não daquela forma. Mas era. E naquele instante, todos os excessos, todas as festas, todos os rostos desconhecidos desapareceram como fumaça levada pelo vento. Só restou uma única coisa em sua mente. Ela está grávida. E depois, como um golpe seco que o partiu por dentro. 7 meses. O coração de Eduardo começou a bater com tanta força que parecia tentar escapar do peito. Fez as contas automaticamente, sem perceber que murmurava em voz baixa. 7 meses. 7 meses desde que a expulsei da minha casa. A conclusão caiu sobre ele como um peso insuportável. Era o tempo exato, o tempo perfeito, o tempo que coincidia com o pior erro de sua vida. Sentiu o sangue gelar nas veias. E se o bebê fosse dele? E se Laura tivesse ido embora por causa do filho? E se tivesse expulsado sua própria família sem saber? O desespero chegou em ondas tão violentas que Eduardo teve que se apoiar na traseira do carro, respirando fundo para não perder o controle ali mesmo, no meio da rua. As buzinas não importavam, as reclamações dos pedestres não importavam. Nada importava mais que a verdade que começava a se abrir caminho, embora ele tentasse negá-la. Poderia ser pai, e não tinha a menor ideia de como reparar o que tinha feito. Nos dias seguintes, Eduardo tornou-se uma sombra de si mesmo. Tentou repetir a vida que tinha antes de reencontrá-la. Foi a festas, saiu com mulheres, bebeu mais do que seu corpo suportava. Fez viagens impulsivas sem sentido. Mas agora nada funcionava. Nada. Nenhum sorriso feminino retinha sua atenção. Nenhuma bebida entorpecia sua mente como antes. Nenhuma música conseguia silenciar o pensamento que agora martelava sem descanso. Se esse filho for meu, ela carregou tudo sozinha. Eduardo começou a vagar pelos próprios cômodos de sua cobertura como um fantasma. O lugar parecia grande demais, silencioso demais, vazio demais, como se revelasse tudo o que ele tentara esconder durante meses. Sentava-se no sofá, encostava a cabeça para trás e se perguntava como pudera ser tão estúpido. Como acreditou em Arthur com tanta facilidade? Como não permitiu que Laura dissesse uma única frase? E no fundo, sabia a resposta.
porque sempre teve medo. Medo de amar, medo de ser traído, medo de repetir os erros do pai, medo de não ser suficiente. Mas agora o medo era outro, muito pior. O medo de ter perdido o único amor verdadeiro de sua vida e seu próprio filho. A partir daquele dia, Eduardo entendeu que não podia continuar fugindo. Não havia mais festas suficientemente intensas, nem viagens suficientemente longas, nem álcool barato ou caro capaz de apagar o que viu. Laura estava viva, grávida, sozinha, e ele precisava descobrir a verdade, custasse o que custasse. Eduardo passou a semana inteira voltando ao mesmo lugar onde a vira atravessar a rua. Era uma rua simples, com comércio popular, calçadas irregulares e camelôs disputando espaço. Nada naquele lugar combinava com o mundo dele, mas ele voltava de qualquer forma, todos os dias, na mesma hora, como se o destino guardasse uma segunda chance em algum ponto daquela calçada gasta. No 5º dia consecutivo, quando já pensava em desistir, ele a viu. Laura saía de uma pequena padaria, usando uma blusa larga que tentava, sem sucesso, disfarçar a barriga de quase 7 meses. Carregava um saco de pão em uma mão e a outra descansava sobre o ventre, como se precisasse confirmar constantemente que o bebê continuava ali, seguro. Eduardo parou no instante. O coração bateu no peito com tanta força que sentiu a pulsação até no pescoço. Laura? Chamou ele, com uma voz que quase não saiu. Ela congelou por um segundo. Depois virou o rosto e ao reconhecê-lo, apertou o saco contra o peito e começou a caminhar na direção oposta. Era uma fuga instintiva, quase animal, cheia de medo. Eduardo avançou alguns passos. Laura, espera, por favor! Ela não esperou. Atravessou a rua sem olhar, desviando das pessoas com dificuldade, tropeçando nos próprios pés. Eduardo correu atrás, não o suficiente para encurralá-la, mas o bastante para alcançá-la perto da esquina. Por favor, pare! Eu só quero falar com você! Laura girou o corpo de repente, como se fosse empurrá-lo para longe. Mas quando viu Eduardo, desesperado, cansado, destruído, algo dentro dela vacilou. Seus olhos se encheram de lágrimas instantaneamente, e então, de maneira automática, ela levou a mão ao ventre, como se a simples presença de Eduardo representasse uma ameaça. Aquela imagem, aquela mão protegendo a criança dele mesmo, atravessou Eduardo como uma brasa. Ele levantou as mãos, sem se aproximar mais. Não quero te machucar, pelo amor de Deus. Não fuja de mim assim. Eu só preciso entender. Preciso falar com você. Laura mordeu o lábio inferior, respirando com dificuldade. Estava tremendo, não apenas de cansaço, mas de memória, de trauma. Não há nada que você precise entender, respondeu ela, com a voz baixa, mas firme. Já passou, Eduardo, acabou. Para mim não acabou, sussurrou ele, dando um passo à frente antes de parar e voltar ao mesmo lugar. Eu errei. Sei que errei. Só quero te ouvir agora, algo que eu deveria ter feito antes. Ela soltou uma risada incrédula. Foi um riso pequeno, triste, de quem já não tem forças nem sequer para sentir raiva. Ouvir? Repetiu ela. Você não quis me ouvir nem quando eu estava implorando. A cena da porta batendo, a chuva caindo, a mala aberta, tudo voltou à cabeça de Eduardo como um golpe seco. Eu sei, disse ele, a voz cedendo. E me arrependo de tudo. Eu só quero... Não fale de arrependimento. Desta vez ela o cortou com uma firmeza que não tinha antes. O arrependimento não apaga o que aconteceu. Não apaga o que eu vivi. Eduardo engoliu em seco. Laura pressionou a mão contra o ventre outra vez, mais forte, como quem segura o único que ainda tem. E então Eduardo notou. Aquele gesto não era apenas proteção, era medo de perder. Por favor, repetiu ele, me diga algo. Por que não me procurou? Por que...
Por que você foi embora daquela forma? Laura fechou os olhos por um segundo. Quando os abriu, seu olhar estava quebrado, cansado, cheio de cicatrizes que ele mesmo causara. Porque você me expulsou, respondeu ela. Você me expulsou como se eu fosse lixo, como se tivesse destruído sua vida. E tudo isso sem sequer olhar nos meus olhos. Eduardo sentiu que todo o seu corpo se esvaziava por dentro. Laura respirou fundo, olhou para baixo, Nádia, e então disse algo que fez o mundo de Eduardo parar por completo. Você me expulsou estando grávida. As palavras saíram como uma sentença. Cruas, inegáveis, irreversíveis. Ele sentiu que o ar desaparecia de seus pulmões. As pernas falharam. A visão embaçou. O quê? Foi o único que conseguiu dizer. Grávida, Eduardo. De 2 meses. E tentei te dizer naquele dia. Tentei. Mas você preferiu acreditar que eu era uma ladra. Eduardo levou a mão ao rosto. Uma lágrima solitária caiu. A primeira em muitos anos. Arrancada de um lugar tão profundo que ele nem sabia que ainda existia. Laura deu um passo atrás, como se afastar-se fosse a única forma de manter-se inteira. Não vou deixar que você machuque meu filho, disse ela com a voz embargada, e antes que Eduardo pudesse responder, ela virou o rosto e continuou caminhando. Devagar, mas sem olhar para trás. Eduardo ficou parado no meio da calçada, com a respiração trêmula, as mãos no cabelo e o mundo desmoronando ao seu redor. Tinha destruído tudo. E agora, talvez tivesse destruído também o próprio filho. As palavras de Laura ecoaram em sua mente por dias, como uma condenação impossível de silenciar. Você me expulsou estando grávida. Essa frase tornou-se sua tortura diária. Não importava o que tentasse. Trabalhar, dormir, beber, caminhar, nada silenciava aquela verdade. Laura estava grávida de 2 meses quando ele a expulsou. Ela tentara contar. Ele a mandara calar a boca. E agora carregava no ventre um filho que, nas contas exatas, quase matemáticas, só podia ser dele. Se existia uma mínima possibilidade de reparar algo, Eduardo sabia que teria que enfrentar seus próprios demônios. E isso significava encarar o que mais evitara desde o dia da expulsão. A verdade. Na madrugada seguinte, incapaz de dormir, Eduardo foi à empresa. O edifício estava quase vazio, iluminado por luzes automáticas que se acendiam com seus passos. O silêncio frio, combinado com o eco de sua caminhada, tornava o ambiente ainda mais asfixiante. Entrou na sala de segurança. Quero as gravações do dia 18 de abril, disse ele, com uma firmeza que disfarçava o pânico. O guarda, acostumado a vê-lo sempre imponente, sereno, notou o tom estranho, mas não perguntou nada. A expressão de Eduardo, devastada, tensa e exausta, dizia tudo. As imagens começaram a ser reproduzidas. Eduardo viu-se entrando no escritório naquele dia. Viu a mala. Viu Arthur aparecer alguns minutos antes. Mas algo chamou sua atenção. Volta, pediu ele. Acelera 5 minutos. Agora pausa. O vídeo mostrava Arthur entrando sozinho no escritório, com algo pesado nas mãos. Olhou para os lados. Deixou a caixa metálica aberta e depois jogou a mala no chão. Eduardo sentiu o estômago revirar. Continua, sussurrou. Na gravação, Arthur manipulava a mala. Colocava coisas, mexia em objetos que não pertenciam a Laura. Depois saía com pressa, deixando tudo armado para que Eduardo encontrasse exatamente a cena que ele queria. Eduardo empurrou a cadeira para trás bruscamente. A vista embaçou. O peito fechou. Correu para o banheiro dos funcionários e caiu de joelhos diante da pia. Vomitou como se o corpo tentasse expulsar a própria culpa. A mão tremia, a respiração falhava. O coração batia rápido demais. Parecia que ia desmaiar. Quando finalmente conseguiu levantar, olhou-se no espelho.
O homem refletido ali não era o milionário poderoso, nem o empresário implacável. Era alguém pequeno, frágil, culpado. Um homem que, sem perceber, se tornara tudo aquilo que mais temia ser, igual ao seu pai. O homem que destruíra a própria família. Mas Eduardo precisava de algo mais. Precisava de provas, testemunhas, alguém capaz de confirmar o que ele finalmente estava começando a ver. Então passou os dias seguintes revisando registros de entrada e saída da casa, relatórios de segurança, registros de acesso ao cofre, listas de funcionários presentes naquele dia. Foi assim que encontrou o nome dela. Dona Zuleide, uma funcionária que trabalhava há mais de 15 anos na mansão. Uma mulher simples, discreta, que jamais causara qualquer problema. Eduardo foi à casa dela sem avisar. A mulher abriu a porta surpresa ao vê-lo ali. Ele não esperou convite. Caiu de joelhos logo na entrada, sobre o piso do terraço. Por favor, sussurrou com a voz destruída. Me diga a verdade. Viu algo naquele dia? Qualquer coisa. Eu preciso saber. A funcionária hesitou um instante. Olhou para os lados e depois, com os olhos enchendo-se de compaixão, respondeu. E sim, seu Eduardo. O quê? Perguntou ele, apertando as mãos com desespero. Vi seu irmão levando aquela mala para o seu escritório. Achei estranho, porque a mala era dele, não da dona Laura. O mundo de Eduardo balançou. E por que não me disse? Murmurou ele, com uma voz quase infantil, quebrada. Porque naquele dia o senhor estava furioso demais. Ninguém podia chegar perto. E tive medo de ser mandada embora. Eduardo fechou os olhos e chorou. Chorou como não chorava desde criança, quando ainda tinha a esperança de que seu pai o protegesse. Mas agora não era uma criança chorando. Era um homem vendo cada peça se encaixar e compreendendo finalmente a magnitude do dano que causara. Laura era inocente. Sempre fora. E ele? Ele se tornara seu carrasco. Porque por ciúmes, por impulsividade e por medo de amar, ele a destruiu. Eduardo voltou à empresa completamente atordoado. Entrou em seu escritório, fechou a porta e encostou a fronte na madeira, respirando como alguém que luta contra um ataque de pânico. O escritório parecia menor, o ar mais pesado, o silêncio mais cruel. Tentou chegar à mesa, mas as pernas cederam antes de conseguir. Caiu no chão, sentado, sem forças, o rosto escondido entre as mãos. Nenhum luxo importava, nenhuma viagem importava, nenhuma festa importava. Já não era Eduardo Monteiro, o milionário. Não ali, não naquele chão frio. Era apenas um homem quebrado, um homem que finalmente enxergara a própria culpa. E agora só tinha uma certeza. Tinha que recuperar Laura. Tinha que recuperar seu filho. E tinha que recuperar a si mesmo. A culpa corroía Eduardo como ferrugem por dentro. Depois de descobrir toda a verdade, de ver as câmeras, do depoimento da funcionária, de colapsar silenciosamente no chão de seu escritório, soube que não podia perder tempo. Laura precisava ouvi-lo. Não para perdoá-lo, mas para que ele pudesse dizer ao menos o que nunca dissera. A verdade. Na manhã seguinte, antes das 6, Eduardo já estava de pé, em frente à padaria, onde ela trabalhava temporariamente. Era um lugar simples, com um balcão de madeira gasto e cheiro de pão fresco, misturando-se ao aroma forte do café. Aquela simplicidade, tão distante do mundo dele, fazia tudo doer ainda mais. As primeiras luzes do amanhecer mal surgiam quando Laura apareceu, caminhando com passos lentos e com a barriga visivelmente pesada. O uniforme da padaria era um pouco largo, mas não conseguia dissimular o avançado da gravidez. O cansaço estava marcado em seu rosto, mas o que realmente chamava a atenção era a determinação. Eduardo saiu de onde estava e se colocou em seu caminho, sem bloqueá-la,
mas claramente disposto a ser visto. Laura, por favor, me escuta. Ela parou, mas não por escolha. Parecia mais por esgotamento. Seus olhos, ao se encontrarem com os dele, já não mostravam raiva nem tristeza. Mostravam cautela, uma dureza aprendida apenas por quem já sofrera demais. O que você quer, Eduardo? Ele inalou fundo, como quem se prepara para mergulhar em água gelada. Vim te pedir perdão. O silêncio que se seguiu foi espesso, quase sólido. Laura baixou o rosto por um instante, apertando a alça da bolsa. Quando voltou a levantá-lo, sua expressão estava firme, tão firme que Eduardo sentiu o chão se mover sob seus pés. Perdão? Repetiu ela, sem elevar a voz. O perdão não cria um filho sozinha. Foram palavras simples, mas para Eduardo foram como uma sentença irreversível. Eu sei, respondeu ele com a voz embargada. Sei que falhei com você de todas as formas possíveis. Sei que te fiz sofrer, que te joguei na rua no pior momento da sua vida. E eu... Sua voz vacilou. Destruí tudo o que tínhamos. Mas preciso tentar reparar isso. Laura desviou o olhar. Ele deu um pequeno passo à frente. Posso te ajudar financeiramente. Posso te dar tudo o que precisar. Casa, comida, consultas, segurança, o que for. Você não tem que... Não. A palavra saiu antes que ele terminasse. Seca, rápida, cortante. Eduardo ficou paralisado. Eu não quero o seu dinheiro, Eduardo. Ela ajeitou uma mecha atrás da orelha, um gesto automático, mas seu olhar continuava firme. Não quero depender de você. Não quero que pense que pode resolver tudo com cheques e promessas vazias. Ele sentiu a punhalada, porque no fundo sabia que merecia ouvir aquilo. Não são promessas vazias, murmurou ele. Quero fazer o correto. Agora? Respondeu ela, arqueando as sobrancelhas. Agora que descobriu que estou grávida. Agora que percebeu que talvez tenha perdido algo que não pode comprar. Eduardo baixou a cabeça, atingido exatamente no ponto onde a culpa vivia. Sei que não posso apagar o passado, continuou ele, com a voz mais controlada. Mas posso fazer melhor a partir de agora. Eu quero, hesitou, lutando contra as próprias emoções. Quero fazer parte da vida do meu filho. Laura olhou para ele como se ele tivesse acabado de dizer a coisa mais absurda do mundo. Eduardo! Começou ela, com a voz baixa, mas afiada. Você nem sequer sabe cuidar de si mesmo. Como pretende cuidar de alguém tão pequeno? A frase caiu como um golpe direto no orgulho dele. Mas Eduardo não recuou. Deixe-me tentar, pediu ele, quase suplicando. Laura respirou profundamente, muito devagar, como quem luta para controlar um tremor interior. Sua mão descansou instintivamente sobre o ventre, o mesmo gesto repetido desde o início da gravidez. Proteção. Instinto. Medo. Tenho que ir trabalhar, disse ela por fim, com suavidade, mas sem abrir nenhuma porta de esperança. Não posso chegar tarde. Tenho contas a pagar. E tenho um bebê para cuidar. Sozinha. A palavra ficou suspensa no ar. Sozinha. Eduardo sentiu o peito apertar. Eu estou aqui, insistiu ele. Não vou fugir disso. Eu te juro que não. Ela olhou para ele pela última vez. Não estou te pedindo para fugir. E logo acrescentou, quase em um sussurro. Só não tente reparar agora o que se quebrou, porque você não quis ouvir. Laura passou por ele lentamente, como quem cruza uma fronteira invisível entre o passado e o presente. Seu perfume simples a acompanhou, suave, igual ao que ele recordava. Eduardo ficou imóvel enquanto a via entrar na padaria. Lá dentro, Laura cumprimentou a dona, colocou o avental, prendeu o cabelo e começou a trabalhar como se não tivesse acabado de destruir, de novo, o coração de alguém. E Eduardo, do lado de fora, sabia que aquilo era apenas o início da dor que teria que enfrentar para tentar merecer um lugar na vida de seu filho. O dia estava particularmente quente quando tudo ocorreu. Um calor denso, sufocante, que tornava o ar difícil de respirar. Laura saíra do turno na padaria, exausta depois de horas de pé,
quando sentiu a primeira pontada estranha no baixo ventre, diferente dos incômodos comuns da gravidez. Tentou ignorar. Caminhou mais alguns passos, mas seu corpo não respondia. Uma onda de tontura veio tão forte que ela teve que se apoiar na parede de um mercado, respirando fundo, tentando recuperar o equilíbrio. As pessoas passavam apressadas, sem notar nada. Apenas mais um rosto cansado entre tantos. Laura levou uma mão ao ventre. O bebê se mexeu, inquieto como se também sentisse algo. Um medo silencioso percorreu suas costas. "Por favor, meu amor, fique bem", murmurou com a voz trêmula. Obrigou-se a caminhar outra vez. 2 passos, 3. E então, tudo escureceu de repente. Eduardo estava a poucos metros. Tinha passado por aquela rua de propósito. Passara dias seguindo discretamente a rotina de Laura, não para invadir sua privacidade, mas porque precisava saber que ela estava bem. Saber que era pai e não poder fazer nada o consumia por dentro. Foi então que, à distância, a viu balançar, primeiro lentamente, depois de forma perigosa. "Laura", chamou instintivamente. Ela não reagiu. Ou talvez não tenha conseguido ouvi-lo. Quando as pernas dela finalmente cederam, Eduardo correu como se sua própria vida dependesse daquela carreira. Ele a alcançou no preciso segundo em que ela ia bater no chão. "Laura!" Segurou-a pela cintura, sustentando seu peso com os braços. "Meu Deus, respira, por favor. Fique comigo." Ela estava pálida, suando frio, respirando curto, com o rosto contraído pela dor. Sua visão ia e vinha, como se estivesse presa entre a consciência e o desmaio. "O bebê", conseguiu sussurrar. Aquela voz frágil bastou para que o pânico consumisse Eduardo por completo. "Vou te levar ao hospital. Agora segure-se em mim, por favor." Sem esperar permissão, levantou-a nos braços. E Laura não tinha forças para resistir. O mundo girava. O ventre pesava. A dor aumentava. Eduardo correu até o carro com ela, abriu a porta com o pé e sentou no banco traseiro com Laura recostada sobre suas pernas, enquanto gritava para o motorista: "Rápido! Corre! É uma emergência!" O trajeto pareceu durar horas, embora fossem apenas minutos. Eduardo falava sem parar, como se sua voz fosse a única coisa capaz de mantê-la consciente. "Fique comigo, por favor, não durma. Respira comigo, assim, devagar. Estou aqui agora." Laura só percebia fragmentos. As mãos dele segurando as dela, sua respiração desesperada, a culpa latindo em cada palavra. No hospital, os enfermeiros a atenderam de imediato. Eduardo tentou acompanhá-los, mas foi detido no corredor. "Senhor, precisamos de espaço." "É a mãe do meu filho!" gritou ele, com a voz em pedaços. "Por favor, façam alguma coisa!" Ninguém respondeu. As portas se fecharam e Eduardo ficou sozinho, olhando para a luz vermelha de atendimento em curso. Seu coração batia tão rápido que sentiu que poderia desmaiar. Minutos depois, que pareceram décadas, o médico saiu. "Senhor Eduardo?" Ele levantou-se tão rápido que quase perdeu o equilíbrio. "Como ela está? E o bebê, por favor, me diga." O médico suspirou. "Estão estáveis, por enquanto." Eduardo fechou os olhos, quase caindo de alívio, mas durou pouco. "No entanto", continuou o médico, "o nível de estresse dela está extremamente alto. Isso é perigoso para o bebê." "Stress?" "Sim. O corpo dela mostra sinais de pressão emocional prolongada. Meses assim. Ela está esgotada. E isso pode desencadear um parto prematuro se não for controlado." Foi aí que a culpa tomou forma dentro dele. Física, pesada, inescapável. Eduardo sentiu o chão desaparecer sob seus pés. A garganta fechou. As mãos tremeram. Porque ele sabia exatamente quem tinha colocado Laura naquele estado. Eu fiz isso com ela?" Sua voz quebrou. O médico não respondeu. Não era necessário. Laura foi colocada em observação. Quando finalmente permitiram que alguém entrasse,
Eduardo caminhou lentamente, como se temesse quebrar o frágil silêncio do quarto. Ela estava deitada, conectada a monitores, pálida, exausta, mas respirando melhor. Eduardo sentou na cadeira ao lado da cama e deixou cair a cabeça entre as mãos, tremendo. Depois, apoiou o braço na borda da cama e pegou a mão dela, com muito cuidado, como se fosse de cristal, e ficou ali, horas, em silêncio, vigiando cada movimento, cada respiração, cada pequeno gesto do bebê. Quando seu corpo já não pôde mais, acabou pegando no sono, sentado, com a cabeça apoiada na borda da cama e a mão ainda entrelaçada com a dela. Laura acordou com dificuldade na manhã seguinte. A luz tênue entrava pela janela, iluminando o quarto com uma suavidade quase melancólica. Quando abriu os olhos por completo, viu Eduardo ao lado da cama. Dormindo, cansado, com o rosto marcado pela preocupação, com as mãos segurando as dela como se tivesse medo de soltá-las e perdê-la outra vez. Algo dentro de Laura se quebrou, algo profundo que ela vinha tentando manter trancado. Uma parte dela, pequena, silenciosa, perigosa, ainda acreditava naquele homem dormindo ao seu lado, mas não admitiria. Ainda não. Ainda doía demais. Virou o rosto para o teto e deixou que uma lágrima solitária deslizasse. E embora Eduardo não tenha visto, algo na história dos dois estava começando a mudar. Depois da noite no hospital, algo dentro de Eduardo mudou de forma definitiva. Sentado ao lado da cama, vendo Laura dormir tão frágil, sentindo o peso do que quase acontecera a ela e ao bebê, entendeu que não podia mais continuar vivendo com aquela dúvida tóxica sobre o passado. Precisava enfrentar a raiz da mentira. Precisava olhar nos olhos de quem realmente destruíra a vida de ambos, e sabia exatamente quem era. Assim, ao amanhecer, Eduardo saiu do hospital com o rosto endurecido pela determinação. Entrou no carro e ordenou ao motorista com uma frieza calculada: para a casa do meu irmão, agora. O trajeto foi silencioso, o silêncio que antecede a tempestade. Arthur estava na sala, ainda de pijama, tomando café e mexendo no celular, quando Eduardo entrou sem bater. A porta bateu na parede com tanta força que Arthur derramou café na mesa. O que? Eduardo, que porra é essa? Eduardo avançou e o empurrou contra a parede com violência. Toda a raiva acumulada durante meses explodiu de uma vez. Fala! Agora! Rugiu segurando Arthur pelo colarinho da camisa. Diga o que você fez! Arthur abriu os olhos aterrorizado, tentando se soltar. Do que você está falando, irmão? Você está louco! Eduardo o empurrou ainda mais forte, fazendo tremer o quadro pendurado na parede. Não brinque comigo! Eu vi as câmeras! Eu te vi com a mala! Eu vi tudo! O pânico cruzou o rosto de Arthur, mas durou pouco. De imediato veio a desculpa patética. Eu não fiz nada de tão grave, Eduardo. Foi só uma situação complicada. Você não entende? Claro que entendo! Eduardo bateu na mesa próxima com tal força que os objetos vibraram. Você plantou a mala! Você roubou o dinheiro! E ainda teve a cara de pau de me fazer acreditar que tinha sido a Laura. Arthur desviou o olhar. E isso foi suficiente para que Eduardo sentisse o sangue ferver. Fala! Ordenou Eduardo agora com a voz mais baixa, mas ainda mais ameaçadora. Diga que foi você. Arthur engoliu em seco. E finalmente o castelo de mentiras desmoronou. Sim, está bem, murmurou nervoso. Fui eu. O quê? Eu precisava do dinheiro. Estava muito endividado. Iam me matar. Não tive escolha. E você me fez expulsar a mulher que eu amava. Eduardo deu um passo atrás, como se a frase mesma o atravessasse. Você destruiu minha relação. Você sempre teve tudo, Eduardo. A empresa, o reconhecimento, a família, a casa. E ainda por cima, tinha a Laura. Arthur cuspiu as palavras carregadas de uma inveja antiga.
Eu só peguei o que você nunca valorizou. Eduardo ficou imóvel por alguns segundos. A confissão o atingiu em um lugar profundo demais para descrever. Não era apenas a traição. Era a inveja. Era a intenção. Era saber que seu irmão o fizera conscientemente. Você manipulou cada sinal, continuou Eduardo com a voz embargada. Me fez acreditar que ela era uma ladra. Me fez pensar que ela tinha traído minha confiança, quando o único traidor era você. Arthur passou as mãos pelo rosto, tentando justificar o injustificável. Eu ia te contar depois, eu juro. Mas você sempre foi tão complicado com os sentimentos. Achei que não ia te importar tanto. Eduardo o silenciou com um olhar que gelou o ar. Você destruiu minha família. O silêncio caiu pesado sobre a sala. E então, com uma voz baixa, mas tão firme quanto aço. Você está fora da empresa. Não te quero perto de nada do que construí. Eduardo. E outra coisa. Seus olhos brilharam com um ódio frio, quase mortal. Você não vai chegar perto da Laura nem do meu filho. Nunca mais. Arthur tentou argumentar, mas Eduardo já tinha dado as costas. A decisão era irrevogável. Na porta ele parou um instante, respirou fundo e concluiu. Assumi a culpa por muito tempo, acreditando que era minha. Agora sei que foi sua. Mas diferente de você, eu sim vou consertar o que destruí. E saiu. O dia estava nublado, como se o céu entendesse o peso que Eduardo carregava nos ombros. Entrou no carro, mas não pediu para voltar para casa, nem para ir à empresa. Apenas disse, para o hospital. Agora que sabia toda a verdade, apenas uma coisa existia em sua mente. Provar para Laura que ele era outro homem. Provar que ela e o bebê não estavam sozinhos. Provar que ele merecia uma segunda chance. E pela primeira vez em muito tempo, Eduardo não estava guiado pelo orgulho, nem pelo medo. Estava guiado pelo amor. Um amor que quase destruiu, mas que ainda batia. Forte, desesperado e disposto a lutar até o fim. Os dias que se seguiram à crise de Laura marcaram um antes e um depois para Eduardo. Sabia que não bastava pedir perdão. Não bastava admitir a culpa. Não bastava aparecer de madrugada com flores ou promessas vazias. Se queria ser pai, se queria ser digno de estar ao lado dela, precisava mudar por dentro. E foi exatamente o que fez. Na manhã seguinte ao confronto com Arthur, Eduardo foi a uma clínica de saúde mental. Discretamente, sem assistentes, sem motorista, sem o verniz do milionário que controla tudo. Sentou-se em uma cadeira desconfortável, entrelaçou as mãos e disse com a voz trêmula: Eu preciso de ajuda. A psicóloga olhou para ele com calma, acostumada a ver homens poderosos desmoronarem quando finalmente enfrentam sua própria humanidade. Com o que você gostaria de trabalhar? Perguntou ela. Eduardo respirou fundo, como se estivesse prestes a confessar o maior segredo de sua vida. Com minha impulsividade, com meu medo de ser traído, com meu... E a palavra parou na garganta. Com o meu medo de amar. Não foi fácil. Eduardo teve que revisitar toda uma infância marcada por um pai infiel, pelos gritos cheios de fúria, pelo medo constante de ver sua família desmoronar. Teve que admitir, pela primeira vez sem fugir, que carregava esses traumas como pedras dentro do peito e que por causa deles tinha destruído a única pessoa que tentou amá-lo, sem pedir nada em troca. A psicóloga também lhe recomendou um grupo de apoio para impulsividade e manejo emocional. Eduardo foi. Sentou-se em um círculo com desconhecidos. Ouviu histórias que pareciam espelhos das decisões que ele mesmo tomara e, pela primeira vez, disse em voz alta: Expulsei da minha casa a mulher que eu amava, sem deixá-la explicar, e agora ela está grávida do meu filho. A sala ficou em silêncio, não um silêncio de julgamento, mas de reconhecimento doloroso. A partir daquele dia,
Eduardo prometeu que jamais permitiria que a raiva decidisse nada em sua vida outra vez. E não parou por aí. Eduardo desligou o ruído. Parou de ir a festas, cortou o álcool completamente, eliminou contatos que apenas o arrastavam para baixo, mudou sua meia alimentação, começou a treinar com disciplina e construiu uma rotina real, humana, estável, não para impressionar Laura, mas para provar a si mesmo que podia se tornar um homem digno de ser pai. Enquanto isso, Laura permaneceu internada por precaução. O médico preferiu observar os níveis de estresse, garantir a estabilidade do bebê e monitorar de perto qualquer sinal de risco. Eduardo não saiu do hospital. Estava lá pela manhã, sentado na poltrona, atento a cada movimento. Estava lá à tarde, lendo relatórios que não conseguia processar. Estava lá à noite, quando as luzes do corredor se apagavam e o coração dele acelerava a cada gesto que ela fazia na cama. Nunca invadia o espaço dela. Nunca a pressionava. Nunca insistia em conversas longas. Simplesmente estava ali, presente, silencioso, constante, como sempre deveria ter estado desde o princípio. Às vezes, quando ela dormia, ele apenas observava sua respiração tranquila, algo raro nos últimos meses. Quando Laura acordava de madrugada, confusa, ele estava sentado na poltrona do outro lado, dormindo de forma desconfortável, com a cabeça caída e os braços cruzados, mantendo uma distância respeitosa. E isso começou a mover algo dentro dela que Laura não queria admitir. Porque era impossível não notar as diferenças. Eduardo estava mais magro, mais sereno. Seu olhar já não era duro nem arrogante. Era cansado, culpado, humano. E quando ele lhe ajeitava o travesseiro ou lhe trazia um copo de água sem que ela precisasse pedir, Laura sentia que algo antigo e perigoso tentava voltar à superfície. Confiança. Mas a confiança também era medo. Uma tarde, ele chegou com uma sacola discreta. Dentro havia um creme para estrias, um sabonete especial para gestantes e uma caixa de chá seguro para pressão alta. Laura olhou o conteúdo em silêncio. "Prometo não te trazer nada mais sem que você me peça", disse Eduardo rápido, como se desculpando. "Eu só estive lendo sobre o que pode te ajudar. Não quero atrapalhar." Ela respirou fundo, observando cada detalhe do rosto dele. A sinceridade estava ali, de um modo quase doloroso. "Obrigada", respondeu finalmente, sem olhá-lo direto, e foi como se uma pequena porta tivesse se entreaberto. Eduardo sorriu. Não de felicidade, mas de alívio. Os dias seguiram assim. Pequenos gestos, pequenos sinais. E Laura, mesmo exausta, mesmo ferida, começou a perceber. Eduardo não estava ali apenas por culpa. Não estava ali apenas por medo. Ele estava ali porque estava tentando se tornar alguém melhor. Com cada visita, com cada silêncio respeitoso, com cada olhar humilde, o muro dela tremia um pouco mais. Mas ainda havia medo. Ainda havia cicatrizes. Ainda havia lembranças do dia em que fora expulsa, queimando como feridas abertas. Laura sabia que, se deixasse aquelas barreiras caírem rápido demais, poderia desmoronar outra vez. Poderia perdê-lo de novo. Poderia perder-se no amor que ainda sentia por ele. Por isso mantinha uma distância emocional, mas não conseguia evitar. Cada vez que acordava e o via dormindo sentado, com o pescoço torto e a mão ainda perto da dela, sentia algo quebrar suavemente dentro do peito. Algo que dizia que, talvez valesse a pena tentar outra vez, mas com medo, com cuidado, com o coração ainda remendado. A noite estava tranquila, silenciosa, quase calma demais para alguém que carregava 9 meses de dor, resistência e força. Laura tentava dormir
quando uma dor aguda atravessou seu ventre como um relâmpago. Respirou fundo, apertou os lençóis. Mas a segunda contração veio logo em seguida, mais intensa, mais profunda, impossível de ignorar. Fechou os olhos por um instante. O momento tinha chegado. "Enfermeira", chamou ela, com a voz fraca. A equipe aproximou-se, avaliou-a rápido, e o veredicto veio sem margem de dúvida. "Vamos te levar para a sala de parto. É hora." Laura tentou manter a calma, mas o medo se infiltrou entre suas respirações curtas. Não medo da dor. Ela já conhecia dores mais profundas. Era medo do desconhecido, do futuro, de tudo o que ainda tinha que enfrentar. "Avisamos o pai do bebê?" perguntou a enfermeira. Laura vacilou apenas um segundo, mas respondeu: "Sim. Chamem o Eduardo." Eduardo estava no corredor, encostado na parede, lendo pela 10ª vez as mesmas 4 linhas de um folheto sobre parto humanizado sem entender nada. Quando a enfermeira chegou apressada, seu coração parou. "Seu Eduardo, ela começou o trabalho de parto. É agora." Ele não pensou, não respirou, não disse nada. Só correu. Ao entrar na sala, viu Laura respirando com dificuldade, os olhos apertados, a mão agarrada à borda da maca. Seu rosto estava tenso, mas havia força em cada detalhe. Eduardo aproximou-se devagar, com respeito, com medo de atrapalhar, mas decidido a ficar. "Estou aqui, Laura", sussurrou ele, segurando com cuidado a mão dela. "Não vou embora nem por um segundo." Ela não respondeu, mas também não soltou a mão dele, e isso já era mais do que ele merecia. O trabalho de parto avançou rápido e intenso. As contrações chegavam como ondas violentas, empurrando-a ao limite. Eduardo permaneceu ao lado dela o tempo todo, segurando sua mão como se fosse a única âncora que os mantinha em pé. "Respira comigo. Assim, devagar", repetia ele, com a voz embargada. Cada grito contido de Laura partia o coração dele. Cada lágrima dela fazia as dele queimarem os olhos. "Você consegue", murmurava ele, beijando a mão dela. "Você é a mulher mais forte que eu já conheci. Perdão, perdão por tudo. Estou aqui agora." Laura não conseguia responder, não naquele momento, mas sua mão jamais soltou a dele. E então veio o choro. O primeiro choro, forte, nítido, vivo. O tempo parou. O médico levantou o bebê e por alguns segundos Eduardo esqueceu como respirar. O pequeno rosto, as feições, os olhos entreabertos. Meu Deus! Eduardo levou as mãos ao rosto, desmoronando. É a minha cara. O bebê era uma miniatura dele. O mesmo formato do nariz, a mesma curva nas sobrancelhas, o mesmo queixo marcado. Era impossível negar. Eduardo chorou, não com lágrimas discretas de adulto, mas com soluços rompidos, profundos, cheios de arrependimento e amor. "Perdão", repetia uma e outra vez. "Perdão por tudo o que eu fiz com vocês." Laura, extenuada, observou a cena com os olhos cheios de água. Mas suas lágrimas não eram de tristeza. Eram de libertação. Libertação do medo, do abandono, da dor antiga, da solidão que a acompanhara por tantos meses. Ver Eduardo ali, derrubado, humano, entregue, algo dentro dela se afrouxou, como se o peso que carregava finalmente pudesse cair. Quando colocaram o bebê em seus braços, ela olhou para Eduardo, que se aproximou devagar, ainda em choque, ainda tremendo. "É perfeito", sussurrou ele. Laura sorriu levemente, cansada, viva, com cicatrizes, mas completa de uma forma nova. Eduardo acariciou a testa do bebê com uma delicadeza tão grande que até a enfermeira sorriu. "Quero fazer tudo certo desta vez", disse ele, olhando para Laura com uma sinceridade absoluta. "Quero ser um pai presente. Quero ser alguém que ele possa admirar. Quero tentar com você outra vez, mas só quando e se você quiser." Laura segurou o bebê com mais firmeza,
Ouvia cada palavra, sentia cada verdade. Vamos devagar, Eduardo, respondeu ela. Passo a passo. Olhou-o profundamente. E sem mentiras, nunca mais. Ele assentiu, com lágrimas caindo em silêncio, e assim, na suavidade silenciosa daquela sala iluminada, algo renasceu. Não como antes, não perfeito, não sem dor, mas verdadeiro. Porque, como a vida costuma lembrar, às vezes é preciso perder tudo para compreender o valor do que resta. E Eduardo e Laura entenderam, naquele instante, que seus corações tinham uma segunda chance. Algumas perdas destroem, outras ensinam. Mas apenas o amor verdadeiro tem a força para renascer. Se esta história tocou seu coração, dê o seu like e se inscreva no canal Confissão da Alma. Aqui cada alma tem uma história, e cada história merece ser sentida até o final.